A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos para louvarmos ao Senhor nosso Deus e, em especial, na nossa viagem hoje, iremos fazer a nossa parada no Evangelho de São Marcos e com certeza vai ser uma bênção, não é isso, meu filho? Sim, verdade. Estamos juntos aí, Pastor Valmir e o Nicolas, para gravar mais uma lição, essa 7ª lição. E o Nicolas vai ler aí o texto áureo e já entraremos daqui a pouquinho já no texto da lição. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Jesus vai falar, e nós vamos ver no Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Mateus foi o Evangelho que procurou trazer Jesus, apresentar Jesus para o povo judeu. Enquanto Marcos vai se preocupar em falar do Jesus servo, do Jesus trabalhador, do Jesus que operou um milagre, trazendo uma mensagem para os romanos e também para os judeus que estavam em Roma. E não tinha como ele separar uma mensagem para um e para outro. Então ele falava uma mensagem que iria tanto abranger os romanos quanto os judeus. Então ele vai ser um evangelho bem assim sintético, porém com detalhes importantíssimos que você pode aprender. Inclusive eu tenho no meu canal uma playlist com todo o Evangelho de São Marcos. Foi versículo por versículo que nós fizemos aí várias lives. Vamos para o texto da nossa lição que está em Marcos capítulo 1, versos 38 a 45 e depois Marcos capítulo 8, 27 a 31. Pode ser que nós não leremos todos os versículos, mas depois você dá uma pausa no vídeo para você acompanhar essas leituras. O Nicolas vai começar a leitura. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele lhe dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. O rapaz não foi obediente. Olha o que ele fez. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia estar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e todas as partes iam ter com ele. Vocês viram aqui? Ele é curado da lepra e Jesus fala, então você vai embora e não conta para ninguém. Quem é abençoado é impossível ficar sem falar da bênção que recebeu do Senhor. E no caso desse leproso, foi do mesmo modo. Então depois você faz o restante da leitura, senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Os objetivos da lição. Primeiro, salientar as características do Evangelho de Mateus. Saber a visão do autor e o seu público-alvo. Conhecer os principais ensinamentos sobre Jesus no seu livro. Então nós vamos procurar alcançar esses 3 objetivos juntamente com você nessa lição. E vai ser algo assim muito importante. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a visão do autor, o segundo tópico sobre o público-alvo, o terceiro, característica do livro e o quarto, ensinos de Jesus em Marcos. Vamos então começar a leitura do primeiro tópico, a visão do autor. O segundo livro presente no Novo Testamento foi escrito por Marcos, sobrinho de Barnabé.
Ele não foi um dos apóstolos do Senhor, mas, inspirado pelo Espírito Santo, teve acesso a fontes primárias de quem testemunhou tudo de perto e assim a todas as informações que compuseram o texto que escreveu. Dedicado, servo de Deus, sensível à voz do Espírito, provavelmente Marcos foi filho na fé de Pedro, assim como Timóteo foi de Paulo. Foi rumo à casa da mãe de Marcos, onde um grupo de cristãos orava, que Pedro se dirigiu após ter sido solto da prisão milagrosamente. O evangelista conhecia bem o Senhor sobre quem escrevia e sabia também de quem era a mensagem da qual havia sido escolhido como portador, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, frisando a natureza divina de Jesus. Seu serviço como cooperador de seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo em viagens missionárias. Nós vimos aqui, a princípio, que Marcos, ele não foi chamado para ser diretamente um apóstolo do Senhor Jesus, mas ele foi um daqueles que estavam sempre presente. Por certo, viu acontecer muita coisa, viu o Senhor operar até muitos milagres, mas ele não era um discípulo ou um apóstolo como foi Pedro, João, Tiago, enfim. Mas ele vai ter a sua participação muito importante. Inclusive, o comentarista fala que no episódio em que Pedro está preso e ele é milagrosamente liberto da prisão, ele vai para casa e quando ele chega lá na casa, é a casa da mãe de Marcos. Só que a Bíblia vai dizer João Marcos. É a casa dela. Atos 12, 12, que diz assim: E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então Pedro saiu e foi para aquele culto de oração. Chegou lá, bateu a porta, foi algo tão tremendo que eles ficaram até com medo de abrir. Eles não entendiam que a oração já tinha sido respondida. Mas o que eu quero frisar é isso, porque ele vai ser sobrinho também, Marcos vai ser sobrinho de Barnabé e vai ter um grande papel na obra missionária. Tem um momento que ele dá até para Paulo uma vacilada, que ele era para continuar na caminhada missionária e ele desiste. E uma próxima vez eles vão e Barnabé quer levar, porque é seu sobrinho, mas Paulo prefere não. Mas mais lá na frente do ministério de Paulo, Paulo vai lembrar, olha, fala para Marcos vir que eu preciso, Marcos vai me ser muito importante. Então nós vamos ver, como o Nicolas leu, seu serviço como cooperador de seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo em viagens missionárias mostra sua consciência a respeito da necessidade do cumprimento da ordenança do Senhor aos seus discípulos, conforme ele mesmo vai escrever, né? Foi Marcos que escreveu a ordem do Senhor Jesus. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E ele continua dizendo ainda: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, enfim. Então Marcos vai trazer para nós informações maravilhosas acerca do ministério do Senhor Jesus. Aí diz mais ainda: em seus escritos Marcos demonstra a importância de anunciarmos a palavra, tanto que com frequência, ao citar os milagres que Jesus e os discípulos realizaram. Marcos também destaca que eles pregavam e ensinavam a palavra, que os apóstolos tinham como missão pregar, que os discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2 pregando o arrependimento. Os 12 pregavam ao que se arrependesse. O leproso curado começou a pregoar. O endemoniado gadareno, após liberto, começou a anunciar em Decápolis. Ou seja, o evangelho de Marcos é o evangelho de quem gosta de trabalhar. Se a pessoa não gosta de trabalhar, não gosta de evangelizar, não gosta de ensinar, não gosta de pregar, não vai gostar do evangelho de Marcos. Porque nós vamos ver que é um evangelho de trabalho, de quem está envolvido, de quem está envolvida no trabalho do Senhor nosso Deus. Tanto que ele vai trazer várias informações
dos discípulos pregando, dos discípulos ensinando, dos discípulos indo evangelizando. O segundo tópico vai falar sobre o público-alvo. Assim como o apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas destinada aos romanos, o evangelista Marcos, segundo estudiosos, pode ter dirigido seu escrito originalmente a cristãos gentios que enfrentavam perseguição e sofrimento em Roma. No livro Panorama da Bíblia, são apontados no texto os seguintes indícios de que o público a que se destinava Marcos eram os romanos. O tema do sofrimento, poder de Deus e esperança para o futuro, bem como a explicação de costumes judaicos. A tradução de expressões aramaicas no Evangelho de Marcos é apresentada como característica de texto escrito a não-judeus. As menções aos herodianos, grupo partidário romano, e a divisão da noite em 4 vigílias, conforme o sistema romano, também podem ser consideradas no contexto de quem a Marcos destinava seu texto. Então, vamos dizer assim, basicamente, o Evangelho de São Marcos é destinado aos gentios, aos cristãos que estavam sofrendo, de repente, alguma perseguição em Roma. Então ele vai trazer esse evangelho para fortalecimento desses irmãos. E segundo, nós vimos então que há indícios pela sua escrita, o modo como ele fala dos herodianos, como ele fala a questão das vigílias, como era dividida as vigílias da noite, era por quê? Porque os romanos faziam assim, até por causa dos próprios soldados, né? Então se dividia. Quem vai para o exército sabe disso, né? Que lá se divide tantas horas de serviço, a noite é dividida por horas de serviço, 3 horas para um, 3 horas para outro, e assim vai para passar a noite inteira. Então, nesse caso aqui, dá essa ideia. Então, na visão panorâmica, ele vai falar aos gentios. Não quer dizer que essa mensagem também não chegaria aos demais judeus, né? Aos demais servos de Deus. Mais especificamente, ele vai olhar tanto que o que nós vamos ver que ele não se preocupa em falar aos judeus. Por quê? Porque ele não trata a questão de genealogia, como já falamos em lições passadas. Porque para os judeus, a genealogia era algo fantástico, era algo extraordinário que não podia faltar em uma boa conversa. Mas Marcos não está preocupado com isso no seu livro. E, além disso, ele vai ser um evangelho rápido, somente 16 capítulos, mas muito importante. O 3 vai falar sobre as características do livro. Considerado por especialistas como o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos tem várias particularidades. Ele é o menor em número de capítulos, tem apenas 16. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é vista na citação do capítulo 1, versículo 2, que menciona uma profecia proferida por Isaías sobre João Batista. O livro de Marcos também é conhecido como o Evangelho do Mistério de Jesus, pois se detém muito a contar os feitos do Senhor, seus milagres, maravilhas e prodígios. O evangelista não apresenta nem a genealogia, nem a anunciação, nem o nascimento e nem a infância do Mestre. Parte logo para a fase adulta de Jesus, com ele iniciando seu ministério público após ser batizado por João no Rio Jordão. Então a gente vê a preocupação dele já é falar do Senhor Jesus já adulto, já mostrar o Senhor Jesus, né, Nicolas, cumprindo já a missão que ele fora determinado a cumprir. Jesus não veio para ser criança a vida inteira. Jesus não veio. Jesus veio com uma missão de ser uma criança, de ser um adolescente, de ser um jovem e executar o seu ministério. Então, Marcos ele vai direto àquilo que lhe interessa, aquilo que ele acha que é importante. Aí a gente fala que é Marcos, mas na verdade não foi somente o Marcos. É a própria ação do Espírito Santo agindo na vida dele, vai dar esse direcionamento para que ele procedesse
desta forma. Eu anotei aqui mais algumas coisinhas para a gente falar. Por exemplo, Marcos resume todo o relato da tentação em apenas 2 versículos. Nós vamos ver que em Mateus vai dizer que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então a gente vê, sendo que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas Marcos não está preocupado em dar detalhes, ele só vai dar uma pincelada sobre o assunto. Aí quem quer saber mais, vai para onde? Vai para os evangelhos sinóticos para poder fazer esse apanhado. Diz ainda que há 2 milagres que foram registrados somente por ele: a cura do surdo e gago em Decápolis e a do cego de Betsaida. O livro também vai apresentar Jesus como servo sofredor, então ele vai tratar Jesus como servo. Mateus vai tratar Jesus como Senhor, como Deus, né? Como rei da linhagem de Davi. Marcos vai tratar Jesus como servo, Lucas como filho do homem, e e João vai tratar Jesus como divino. Aí nós vamos ver aqui ainda que o livro apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se movia de íntima compaixão pelos nossos pecados, pelas pessoas. Conduía-se com a dureza dos corações, suspirava em seu espírito. No Getsemane ele enfrentou a angústia da morte em oração. Como havia dito aos seus discípulos que padeceria, seria rejeitado, escarnecido e açoitado, entregue para morrer. E assim aconteceu. Marcos mostra o fruto do sofrimento de Jesus com o júbilo de sua ressurreição vencendo a morte. Ele vai trazer um Jesus sofredor, um Jesus que pagou um preço, um Jesus que padeceu, um Jesus que tinha misericórdia, um Jesus que tinha compaixão das pessoas, mas ele não vai falar, não vai terminar o seu evangelho falando de um Jesus que morreu, de um Jesus que continuou morto, mas ele vai exaltar o Senhor que venceu a morte. Já estamos caminhando para o final da nossa lição. Na verdade, uma síntese da lição, que é o ponto 4, que vai falar sobre os ensinos de Jesus em Marcos. Existem muitos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Marcos, assim como nos demais evangelhos no livro. Um dos meios pelos quais o Senhor transmite os seus ensinos são as parábolas do semeador, da candeia, da semente que é plantada e dá fruto, registrada apenas por Marcos, do grão de mostarda e a dos lavradores maus. Embora registre poucas parábolas, Marcos oferece a informação da existência de várias outras contadas por Jesus, o que nos faz entender ser esta, na percepção do evangelista, a forma mais comum usada pelo Senhor para transmitir ensinamentos, e com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Vai ser, na verdade, uma particularidade dos evangelhos sinóticos tratar a questão das parábolas. João ele não vai se prender também a questão de parábolas, mas Mateus, Marcos e Lucas sim. E ele então vai destacar nas suas parábolas a do semeador, a da candeia, da semente que é plantada e dá fruto, do grão de mostarda e dos lavradores maus. E ele vai citar também essa informação de que Jesus usava muitas parábolas para ensinar. Jesus usava coisas práticas do dia a dia para trazer lições profundas àqueles que estavam lhe ouvindo, àqueles que eram os seus ouvintes, àqueles que estavam prontos para ouvir a sua palavra. E isso era muito importante. A gente vai ver Marcos, então, também usando essa ferramenta de que eles usaram, que os demais usaram, para expressar também o que Jesus realizou. Aqui diz ainda, eu deixei aqui marcado, entre os outros assuntos, os seus ensinamentos no livro são sobre o poder para perdoar pecados, o jejum, o sábado, o reino dividido e a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que contamina o homem, o maior no reino dos céus. Os escândalos, o divórcio, acerca do divórcio,
fé, oração e perdão, pagamento de tributos. Alguém vai chegar para Jesus e vai perguntar: Jesus, e aí? E aí, Jesus? Nós devemos pagar tributo a César? É lícito? Se Jesus chegasse e falasse assim, tem, eles já iam arranjar um jeito de dizer que Jesus era contra o povo judeu. Mas Jesus chega para eles, e eu estou vendo se eu acho aqui perto, mas não tem nenhuma perto aqui, ele pega uma moeda e vira a moeda e pergunta: de quem é essa seria esfinge, não? Seria qual face, mais ou menos? Seria mais ou menos isso. De quem, vamos dizer assim, de quem é a imagem? De quem é a imagem? Ah, a imagem de quem? É de César? Aí Jesus não fala nem que sim, nem que não. Né? Ele vai só usar a seguinte expressão: se é de César, dê a César o que pertence a César. Mas não foi ele que bateu o martelo que teria que dar. Ele só falou: se na moeda é a imagem de César, então dê a César o que é de César. E para Deus, dê a Deus o que é de Deus. Então ele vai ser muito positivo nas suas informações. Assim como os evangelistas Mateus e Lucas, Marcos também destaca o sermão profético de Jesus mencionando o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. A maioria deles vão tratar esses assuntos e Marcos também não vai fugir do assunto das últimas coisas, da doutrina das últimas coisas. Ele vai permanecer focado naquilo que vai acontecer e, na verdade, muitas coisas já estão acontecendo. Chegamos ao final da síntese da nossa lição, vamos para a conclusão. Porém, antes, eu e o Nicolas queremos te convidar a se inscrever no canal, acionar as notificações para que você receba todos os nossos vídeos e não venha perder nada sobre as nossas lições. Para concluir, tá com o Nicolas. Só para variar, né? Por meio da síntese de Marcos sobre muitos eventos, observamos o quão exaustivo era o trabalho de Jesus, pregando, orientando os seus discípulos, ensinando nas sinagogas, expulsando demônios, curando enfermos, orando de madrugada e evangelizando as aldeias, e quando se retirava para alguma pausa ou descanso necessário, muitas vezes não era possível, pois logo uma multidão cercava. Entretanto, ao invés de ficar chateado ou se ausentar mesmo assim, Jesus se compadecia e anunciava-lhes a palavra, que, como o nosso bondoso mestre, nós também saibamos escolher as prioridades, servindo a Deus antes de a nós mesmos, e sempre nos compadeçamos do nosso próximo. Tá vendo só? Resumindo aqui, não devemos olhar só para o nosso umbigo ou só para o nosso estômago, né, Nicolas? Não, nós devemos também olhar para as necessidades alheias. E era o que Jesus fazia, mesmo exausto, cansado, ele atendia todo mundo. Ele só não atendia quando não havia espaço para ele. Mas quando as pessoas davam espaço, Jesus gostava de uma conversa. Jesus dava atenção às pessoas. Jesus dava atenção tanto a adultos, a doentes, a enfermos, como dava atenção também para as crianças. Esse é o nosso Jesus. Assim foi, amados, a nossa parada juvenis, assim foi a nossa parada, o nosso porto chamado Evangelho de São Marcos. E a parada de semana que vem, do dia 22 de maio, vai ser a parada no Evangelho de São Lucas. Vai ser mais uma parada muito importante. E eu já quero lhe agradecer por tudo, tá bom? Cada vídeo que você assiste, cada like que você dá, cada compartilhamento é muito importante para que o vídeo gravado por mim, por Nicolas, possa alcançar mais pessoas com essa mensagem gloriosa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar assistindo. Eu ia até falar com meu pai, semana que vem já é lição 8, tá voando já o trimestre. Já tá voando. E daqui a pouquinho já vai chegar o terceiro trimestre. E a gente que trabalha com tempo, né, com data, a gente vai vendo como o ano passa rápido. E você, e aí?
E aí, juvenil, você já se inscreveu para o Enem? Não esqueça, o Enem vai ser em novembro, mas tem que se inscrever agora, até antes do final do mês de maio. Faça o mais rápido possível, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Não somente eu, mas eu e o Nicolas esperamos vocês no próximo vídeo, na próxima parada da nossa viagem, em nome de Jesus. Um abraço a todos, um domingo de paz e bênção, em nome de Jesus.